Gênese no lar e no coração. Vamos nesta manhã elevar o nosso pensamento ao mais alto, rogando as bênçãos para o novo dia, 16 de abril do ano de 2020, quinta-feira. Rogamos a Ti, Senhor da vida, as bênçãos para todos que se matricularam nesta festa espiritual, atendendo ao Teu chamamento. Que possamos, Senhor, integralizados no ambiente da fraternidade, do respeito, da compreensão, da justiça, mas também da ciência da vida, não só recolhermos o que necessitamos, mas também, Senhor, oferecermos do nosso sentimento o melhor, para que o nosso ambiente se torne terapêutico e todos os espíritos que forem se aproximando de cada um, de cada ambiente que nesse momento se encontra preparado, sejam estes irmãos envolvidos como nós já nos sentimos, pelas vibrações do legítimo, do autêntico amor, reverenciando ao nosso Mestre Jesus, pelo carinho, pela amizade e pela presença em nossa vida, e também aos bons espíritos que prepararam o alimento de cada um. Nós pedimos autorização para iniciar mais um momento bendito. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O tema desta manhã, a mensagem para o nosso dia, o homem no mundo. Nós vamos convidar os amigos para estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. O texto se refere ao item 10º desse tratado doutrinário ofertado pelo nosso codificador querido Allan Kardec. E vamos à leitura. Você que está conosco nesse encontro Gênese no lar, convidamos, se liga aí, vamos estar atentos. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para encontrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes
os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela. Se a concluístes, nada, nunca façais sem pensardes em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sedes segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Mensagem assinada por um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Minha querida amiga, meu querido irmão, temos depreendido ao longo do tempo que o Evangelho é uma festa, simbolizada num casamento. E este texto, ele explora de uma forma sintética, objetiva e muito clara como devemos trabalhar para participar desse banquete, desta festa. E, acima de tudo, perpetuar o ato, a experiência em si. No primeiro parágrafo desse texto, esse amigo espiritual vai dizer que devemos ter um sentimento de piedade, um sentimento que favoreça o intercâmbio, a assimilação e a prática do que esta oferta tem favorecido o nosso despertar. Um ato de reverência. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. O intercâmbio com os benfeitores da vida maior. Para isso é necessário purificar sentimento. Tantas passagens do Evangelho sugerem que no encontro tenhamos a observação, o foco para a sensibilidade. O reino dos céus é das crianças. Bem-aventurados os puros de coração. Por isso o convite é para trabalhar o sentimento de piedade. Nos curvar diante dos limites, das dores e procurar, elevando o pensamento, ter elementos para sobrepujar
para vencer, para transformar, para curar, para sanear, para libertar. No segundo parágrafo, o amigo espiritual chama a atenção para a importância, então, da prece e a evocação mental. Não sobre o ponto de vista místico, mas verificando que na mente é que devemos trabalhar para preparar o terreno e receber a boa semente. Evocação mental tem a ver com renovação mental, a chamada metanoia. E o interessante, porque a palavra mística ou místico está aqui dentro desse primeiro movimento, porque diz para nós que estamos no mundo e devemos aprender a viver no mundo sem ser do mundo. E esta projeção para o alto, ela prescinde de rituais, ou de alienação, ou de sair do contexto, com aquela ideia de que eu não posso estar em qualquer ambiente, devo estar aonde há purificação, almas bondosas. Nós estamos sendo chamados para trabalhar na intimidade. E há aqui também uma mensagem importante dizendo que nós devemos viver como os homens da vossa época. Precisamos de valorizar esse momento e respeitar o momento histórico de cada um e do nosso momento. Então não devemos fugir. A ideia não é escapar. A ideia é aprender com a experiência. Mas a dica é com pureza da alma. Sentimento de pureza. Porque só assim que a gente vai santificar as escolhas e as práticas. Repito, o reino dos céus é das crianças. Intelectualmente, religiosamente, abordaram Jesus e questionaram, talvez para verificar por onde ele ia escapar, ou o que ele traria como controvérsia. Quem é o maior no reino dos céus? Capítulo 18 de Mateus. Jesus, com pureza d'alma, com sentimento purificado ou santificado na mais pura verdade, ele usa uma metáfora. Ele manda que a eles, os indagadores, trouxessem uma criança. E diz, enquanto não vos converterdes, enquanto a conversão é mudança da mente, é a filosofia que propõe, que indaga, e o verbo segundo é tornar, enquanto não vos converterdes, e tornardes ou fizerdes como crianças, não podereis entrar. Vocês já viram por diversas vezes o Carlos Alberto estudando esse versículo, porque é o meu maior desafio, é o que eu mais preciso de compreender. Porque nós temos que dirimir, pulverizar, tirar o foco dessa intensidade vibratória da matéria. O valor para nós é o número, é a quantidade. E o convite aqui não é no sentido de quem é o menor ou maior, é no sentido de poder acessar. Porque quando você acessa um plano mais sutil, o mundo das ideias platônicas, você volta para trabalhar no lugar que Deus nos ofereceu. Lar, família, trabalho, reunião de evangelho, centro espírita, todos os lugares. No terceiro episódio, no terceiro parágrafo, o amigo diz assim, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Esse parágrafo vai falar de diversidade, vai falar de caracteres opostos. Está dizendo para a gente, para ser jovial,
sede joviais. O jovem buscando força, motivação para se ajustar. O jovem acredita na vida. Aliás, alerta para o velho que acomoda e que acha que já está tudo definido. O jovem não. O jovem quer desbravar. Mas jovialidade que provém de uma consciência limpa, espetacular. O jovem que olha para o enigma do futuro, apoiado só em incertezas, mas ele se lança. A criança que acredita no pai que vai consertar o brinquedo, enquanto o velho olha para a crise mundial e fala assim, acabou tudo, o jovem está assim, o que me compete fazer? O que compete? Amigos, o jovem olha para frente. Não é o jovem em nível de idade cronológica. É a jovialidade da alma que precisa de ter espaço em nós. O texto termina dizendo, jovialidade é que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da herança divina. Isso é espetacular, isso é poético. Só essa frase aqui é um estudo. Herdeiros e não escravos. Aí eu vou trazer o Paulo para vocês pesquisarem. O escravo, o servo, ele tem um prazo de validade. Ele tem um ciclo. O filho, o herdeiro, ele vai ficar na casa para sempre. O escravo, o servo, é aquele que está preso às convenções. Ele precisa de determinação, ele não tem autonomia, ele precisa do patrão, ele precisa do Senhor. O filho vai descobrindo a sua importância em gerenciar os bens do pai, porque ele tem que dar prosseguimento. Ele é livre, até para dizer, eu não quero. Mas o filho, por excelência, abraça, porque percebe que a vida é uma continuidade, é uma engrenagem que não para. Ou seja, nós é que temos que encaixar, nós é que temos que chegar junto para dar continuidade. E tantos outros ângulos. O próximo episódio, que são parágrafos, mas eu estou tratando como episódios, é uma grande aventura. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. A vida é para ser vivida. Aqui não tem cinza, você não tem que vestir luto para viver evangelho. Evangelho é alegria, evangelho é proposta. Você já imaginou uma mãe que vai receber a família em breve? Na Alemanha, daqui a 2 semanas já estão ressocializando. Daqui a pouco vocês também, brasileiros e brasileiras. Já imaginou uma mãe carrancuda recebendo a prole? Nossa Senhora, a família toda de novo aqui e eu vou ter que fazer a macarronada. Não, a mãe recebe com alegria. A mãe vai participar de todas as conversas. É óbvio que a mãe primeiro vai cuidar das obrigações, porque ela é responsável. Ela assumiu o compromisso com o desenvolvimento daquele evento. E no nosso caso, o evento é a reencarnação. Nós temos que cuidar primeiro, organizar, planejar, pôr a mão na massa, mas daqui a pouco você vai lá, você senta na roda, repetindo, com a pureza de coração, sem se conspurcar com aquelas coisas da festa que não tem mais a ver. O papo que não agrada, a maledicência, a concupiscência, as batalhas, as guerras, as esgrimas, a vaidade. A mãe não participa disso. Ela não é sempre conciliadora? É a nossa alma nesse momento. E o que esse parágrafo também chama a atenção, quando fala em respeitar
a condição humana é verificar que o Criador que deu tudo que está acontecendo na sociedade patrocinado por Deus. Então não pense que Deus castiga. Dica de leitura. Revista Espírita, 1865, uma mensagem de Pascal. Vocês vão encontrar um texto extraordinário falando sobre o assunto. Deus não se vinga. Então Deus não está punindo a humanidade por nada. Pascal fala que quem defende uma ideia dessa é advogado de uma causa perdida. Não acredite em falsos cristos e falsos profetas. Esse parágrafo está dizendo para a gente sobre virtude e prazer. Nós temos que trabalhar a virtude, mas trabalhar a virtude no sentido de qualificar o prazer. Então o prazer de ontem é bem diferente do prazer de amanhã. E o do amanhã depende de você aprimorar o desejo, porque naturalmente você vai cuidar do prazer. E quanto mais o desejo for virtuoso, mais capacidade você terá em administrar a dor, o medo e a culpa. Está tudo dentro desse parágrafo. Está vendo como é que a gente costuma ler um texto e passar numa velocidade de uma BMW a caminho do precipício e se julgando possuidor de verdades? E o que é pior, se julgando no bem. O homem que se julga um homem virtuoso, ele está enganado. É diferente quando a virtude é enxergada pelo semelhante, pelo outro. Porque o filósofo que está em busca da purificação e da santificação dos atos, ele sempre se sentirá de joelhos diante da magnitude do Eterno. No penúltimo parágrafo, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Eu não vou ler o texto novamente, mas anotem, você que está em casa, escutando esse áudio, talvez fazendo o almoço, limpando a casa, cuidando, anota o que eu vou dizer, porque eu fui orientado nessa noite para estudar o assunto. E como me fez bem? Como me fez bem? Esse parágrafo está dizendo assim: nós nos relacionamos, porque o progresso se dá exclusivamente na relação. E aí nós vamos depreender desse parágrafo que existe uma relação com a humanidade. Qual é o conceito de humanidade? Nós temos batido nessa tecla. Um pequeno trecho para relembrar o que significa humanidade. Um texto que eu localizei. O termo humanidade se refere a um todo da espécie humana, o conjunto formado por nós, seres humanos. Mas não é só isso. Humanidade também se refere a atos humanos de compaixão, solidariedade, atos em que nós somos capazes de ajudar o próximo. Humanidade é quando passamos a nos importar com os outros além de nós mesmos. Humanidade é o que nos caracteriza, é o que completa o eu, nos diferencia dos animais, é o que nos fortalece, é o que somos. Não deixemos, aí é uma dica, que a política nos desuna. Não deixemos que o dinheiro nos ordene. Não deixemos que a religião nos afaste. Não deixemos que as diferenças nos impeçam de sermos o que somos. E o que somos? Humanos. Portanto, nos realizamos como humanos em contato com outros humanos.
Então existe uma humanidade íntima. Então você se relaciona com a sua humanidade interior. Você dialoga com ela. Vícios e virtudes, imperfeições e possibilidades. Mas existe também uma outra relação. Como humanos, nos relacionamos com a humanidade que está em franco desenvolvimento de todos os seres. Portanto, na natureza, estamos diante de seres em evolução a caminho da humanidade e que precisam do cuidado de seres humanos. Moisés, que bebeu nas fontes do Egito, escreveu que o homem está na terra para dominar os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra. E é muito legal porque nós convivemos com a sociedade humana que está encarnada e também desencarnada. E por fim, o último parágrafo mostra o amor de Deus. E nos realizamos amando santamente Ele, a nós mesmos e o semelhante. O que não faz parte do discurso do bem, da justiça, da ciência e do amor são as trevas, os equívocos, as sombras que estão na nossa mesa, que precisamos de cuidar. Mas repito, como ontem, e projetando para o futuro, devemos procurar a luz de Deus, a luz do próximo e a nossa própria luz. Uma mensagem que nos chama muita atenção nesse texto: Deus é amor. O envolvimento carinhoso dos bons espíritos conosco e, ao mesmo tempo, uma dica para que a gente não se cubra de cinza, para que a gente não crie separação entre pessoas do bem ou não do bem, que pensam diferentes, que a gente possa pensar na humanidade como um todo. E eu vou fazer uma dica de leitura, o livro Fonte Viva. Fonte Viva. A lição 127, intitulada Humanidade Real. Pilatos apresenta Jesus dizendo: eis o homem. E o Emmanuel vem discorrer para nós que, apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Aí ele vai discorrer dizendo que nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte, terminava uma semana de terríveis flagelações, traído, não se rebelara, preso, exercera paciência, humilhado, não se entregou a revides, esquecido, não se confiou à revolta, escarnecido, desculpara, açoitado, esqueceu a ofensa, injustiçado, não se defendeu, sentenciado ao martírio, soube perdoar, crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhe a esperança. Aí o Emmanuel dá uma dica final. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Não. Ele diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real.
humanidade real. Tem a ver com dignidade. Humanidade, portanto, é a soma virtuosa que agrega, que congrega, que unifica, que completa, que alimenta, que alivia, que liberta. E nestas virtudes destacamos a humildade, que é uma das principais. E eu trago um conceito final de humilde ou de humildade nas palavras do filósofo muito famoso no Brasil, o Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, que existe uma diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, aquela que se dobra, aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntas. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Humildade, portanto, não é subserviência. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. Mas ela vai crescer. E o Cortella traz um exemplo muito interessante que eu vou dividir com vocês. Ele vai citar, numa palestra, Paulo de Tarso. E aí ele diz para nós o seguinte, que Paulo, ou Paulus, em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim sugere muitas reflexões, porque ele era doutor, poderoso, rico, famoso, quando ele se chamava Saulo. Convertido ao Cristo, a primeira coisa que ele faz é desautorizar a personalidade vitoriosa para começar um novo projeto. Emmanuel nos conta no livro Paulo Estevão que ele se inspirou na história de Estevão, no romano Sérgio Paulo, mas existe um símbolo aqui muito especial. E aí, caminhando para frente, a palavra humildade, ela expressa uma ideia de um terreno fértil. Sabe por quê? Pois bem, etimologicamente, a origem das palavras. A palavra humildade vem de uma expressão latina que é humus, que significa, de um lado, terra fértil, do outro, adubo. É a lenda da expressão que vem na palavra humano. Porque humildade significa o solo sob nós. Isso é uma conclusão filosófica. Isto é, nós estamos todos na mesma altura. Como? Em termos de dignidade, em termos de importância, em termos de possibilidade. Por isso, alguém que quer ter a vida, que sendo curta, não seja pequena, precisa ter a humildade como sendo um dos seus valores. Essa humildade não é submissão, mas ela é a capacidade de saber que há muitos modos de ser humano e eu sou um deles. E nessa hora, é claro, eu preciso saber que eu não sou o único modo de ser humano, que eu tenho importância, que como eu no universo, mais nada, mas eu não sou a única coisa no universo. Portanto, conclui o filósofo,
empinar o nariz e ser arrogante é uma forma, acima de tudo, de tolice. E uma das coisas boas da vida é a capacidade de não ser tolo. E a humildade é um sinal de inteligência e não de submissão. Uma frase. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que vai crescer. E eu coloco um adendo. Que vai vencer. Se superar. Se libertar. Ao contrário, uma pessoa tola é aquela que acha que já é grande o suficiente. O humilde reconhece a pequenez e por isso ele fica grande. O presunçoso se julga grande e apresenta-se como um anão. Humildade, portanto, é uma das principais virtudes que nos auxilia na caminhada em busca da justiça, do amor e da ciência. E numa expressão platônica, o bem, o belo. E com Kardec e os espíritos, a caridade, que reveste tudo, dando luz, dando sentido, ofertando a vida. Estamos sendo preparados, não para desencarnar. Por isso o conhecimento vence o medo, porque o pânico, a angústia, a depressão só é alimentada pela nossa ignorância e também pela nossa vaidade. Sejamos simples e bondosos, abraçando o reino de Deus em primeiro lugar, porque tudo virá por acréscimo de misericórdia. Ave Cristo, e que Jesus nos abençoe em mais um dia de possibilidades. Gênese no lar e no coração. Toda a equipe se despede de vocês com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre.